Mas eu quero que nós observemos aqui essa situação, né? Como vocês já entenderam, que Davi ele foi buscar a arca da aliança, que estava onde? Na casa de Abinadab. Então Davi foi buscar, foi resgatar a arca, que já fazia 20 anos que estava na casa de Abinadab. Nós vemos isso no versículo 3. E puseram a arca de Deus em um carro novo e levaram a casa de Abinadab. Levaram da casa de Abinadab, que está em Gibeá. Então Davi foi buscar a arca que estava há 20 anos na casa de Abinadab. Amém? Então ele levando a arca, o que aconteceu? Uzá, que estava guiando, ajudando a guiar o carro, quando a arca ia caindo, ele tocou na arca e ali ele morreu. Por quê? Porque só quem podia tocar na arca eram os levitas. Ele não poderia tocar na arca. Então, o que acontece? Davi temeu pela morte de Uzá. Então ele ordenou que levasse a arca para a casa de Obed-edom. Agora sim, né? Para a casa de Obed-edom. Então Davi retirou a arca da casa de Abinadab. E por causa, né, do problema que houve com Uzá, então ele deixou na casa de Obed-edom. Porém, na casa de Obed-edom passou 3 meses. E durante 3 meses a Bíblia está dizendo que Obed-edom e a sua família foram abençoados abundantemente durante 3 meses. É válido lembrar aqui que a arca da aliança representa a presença de Deus. Não é isso, pessoal? Representa a presença de Deus. Então, vamos fazer aqui uma analogia. Vamos levar aqui para o espiritual. Isso aqui é uma rápida saudação. Então vamos levar para o espiritual e pense comigo agora que a arca realmente é a presença de Deus. A arca representava a presença de Deus, ela era física, mas representava espiritualmente a presença de Deus. Então a presença de Deus, primeiramente, ela foi para a casa de foi para a casa de Abinadab, primeiramente, né? E a Bíblia diz que a arca, a presença de Deus, ficou na casa dele durante 20 anos. 20 anos. E não é que aconteceu? Durante 20 anos. Mas durante 20 anos, Abinadab não foi abençoado. Ele não foi abençoado. Já Uzá, perante a presença de Deus, que era a arca, porque ele tocou, ele morreu. Já Obed-edom, perante a presença de Deus, em apenas 3 meses, ele foi grandemente abençoado. Então, vemos aqui a classe, 3 categorias de pessoas que estão na presença de Deus, como eles estavam, assim como Abinadab, assim como Uzá e Obed-edom. 3 categorias de cristãos, de pessoas, de crentes que estão perante a presença de Deus. O que acontece? Abinadab, durante a presença de Deus, durante 20 anos, nada aconteceu. Ele era morno, nem morreu, mas também não aconteceu nada. Nem foi abençoado, nem empobreceu, nem morreu, não saiu do canto, 20 anos. Então ele era morno, né? Então, Uzá, perante a presença de Deus, aconteceu, pelo fato de ele ter pecado, ele estava morto. E Obed-edom, perante a presença de Deus, que é a terceira classe de pessoas da presença de Deus. Estou dividindo aqui em 3 classes. Então nós vemos agora alguém que foi grandemente abençoado perante a presença de Deus. Sabe o que eu quero dizer? Que perante a presença de Deus tem pessoas que a vida não muda. Está na presença de Deus, mas as coisas não pioram, mas também as coisas não melhoram, né? A vida não muda nada. Tem pessoas que perante a presença de Deus, assim como Uzá, está morto. Está na presença de Deus, mas está morto. Abinadab estava na presença de Deus, mas ele não via melhora, ele não via sinal, ele não via bênção, ele não via nada. Parecia que ele estava servindo ao Deus morto.
morto. Não era um Deus morto, porque realmente a presença de Deus estava na arca, mas era como se Abinadab e a sua casa estivessem servindo ao Deus morto. Ou seja, o Deus vivo para algumas pessoas é como se fosse um Deus morto. Tem pessoas que estão mortas, assim como Zá, perante a presença do Deus vivo. E a terceira categoria são aqueles que estão na presença do Deus vivo, desfrutando. Foi apenas 3 meses, não foram 20 anos, mas os 3 meses estavam desfrutando da presença de Deus, estão desfrutando da bênção de Deus, estão sendo contemplados pela bênção, pela prosperidade, pela alegria, pela paz, estão sendo abençoados pelo favor de Deus. Então existem 3 categorias de pessoas que isso realmente acontece. Se a gente parar para analisar a vida da maioria das pessoas que estão na presença de Deus, é isso que acontece. Aqui mesmo dentro da igreja, nessa igreja, não vou muito longe não, aqui mesmo dentro dessa igreja e outras igrejas também, se você for ver, a presença de Deus está aqui. A presença de Deus para uns é prosperidade, né? É prosperidade, é alegria, é bênção, é unção, é poder, é avivamento, é renovo, é paz, é alegria, é novidade de vida. Enquanto outros que estão perante a mesma presença, porque a arca era a mesma arca que matou Uzá, foi a arca que abençoou Obed-edom. A mesma arca que abençoou grandemente Obed-edom em apenas 3 meses, foi a mesma arca que passou 20 anos na casa de Abinadab e nada aconteceu. Você sabia que tem gente que está na presença dessa arca e já passou 1 mês, 2 meses, 3 meses, 1 ano, 2 anos, 3 anos e as coisas não mudam? Só vê testemunho assim como Abinadab. Abinadab, eu fico imaginando aqui, ele 20 anos com aquela arca, nada aconteceu, parecia que ali não tinha nada, parecia que não representava nada, mas depois de 3 meses lá estava Obed-edom dando testemunho das bênçãos que ele recebeu através da mesma arca. Eu fico pensando aqui, viu, Elivelto? Naquele culto ali, naquelas proximidades, Abinadab já tinha 20 anos, não dava um testemunho. E a arca saiu da casa dele. E depois de 3 meses que a arca estava com Obed, agora lá estava Obed lá na frente, com o microfone na mão, dando testemunho de milagres. Dizendo, depois que a presença de Deus entrou na minha vida, depois que a presença de Deus entrou na minha casa, eu tenho desfrutado das bênçãos de Deus, eu tenho desfrutado da paz, eu tenho desfrutado de cura, de saúde, de alegria, de paz na família, paz no casamento. Aí eu fico pensando, Abinadab, como assim? E não era a mesma arca que estava 20 anos na minha casa? Sabe o que é isso, pessoal? O problema não está na presença de Deus, porque Deus, Ele é fiel, Ele é um Deus vivo, Ele é um Deus que opera, é um Deus que não muda. A Bíblia diz que Ele é um Deus imutável, Ele não muda. O que muda é a reação, é a ação das pessoas perante a presença de Deus. O que vai fazer diferença é a maneira que você encara a presença de Deus. O que vai fazer total e notória diferença é a maneira que você trata a presença de Deus. A disposição que você dá para a presença de Deus. Porque, pense aí, tinha acabado de morrer um homem porque tocou na arca. E agora alguém está batendo na porta da casa de Obed-edom e dizendo, olha aqui, nós vemos Davi, o rei Davi mandou trazer a arca para ficar na sua casa, porque nós temos ouvido falar que você é da tribo de Levi. Você sabia que Obed-edom era da tribo de Levi? Abinadab também era da tribo de Levi. Então, poderia dizer, não, mas é porque a Abinadab não tinha tanta intimidade e Obed-edom era da tribo que era mais próxima, era da tribo sacerdotal. Não, os dois eram da mesma tribo. A arca era a mesma, mas a bênção de Deus chegou na vida da casa de Obed-edom, porque agora estava alguém lhe batendo na porta da casa e dizendo, Davi mandou deixar a arca na tua casa. Eu estou conjecturando e imaginando
que essas horas Obed-edom e a sua família já sabia que alguém tinha morrido pelo simples fato de ter tocado na arca sem permissão. E agora Obed-edom, na Bíblia, pelo menos na Bíblia, não está registrado que em nenhum momento ele recusou a entrada da arca na sua casa. Nenhum momento está dizendo que Obed-edom ele ficou em dúvida em relação à arca poder ficar na sua casa. Mas nós podemos entender pela leitura bíblica que Obed-edom não colocou dificuldade nenhuma, mas pelo contrário, ele foi acolhedor. Ele se dispôs, ele disponibilizou a sua casa para que a presença de Deus ficasse ali na sua casa. E nós podemos entender pelos fatos históricos que Obed-edom ele recebeu com alegria a presença de Deus na sua casa. Ele tinha tudo para dizer: eu não quero essa arca na minha casa, porque um homem acabou de morrer pelo simples fato de ter tocado nessa arca. Aí você pode dizer assim: não, mas ele não teve medo porque ele era da tribo de Levi. Porém a tribo de Levi, eles tinham permissão de cuidar da arca, mas também não podiam tocar na arca porque também morria. Só quem podia tocar na arca eram os sacerdotes que estavam autorizados, sacerdotes autorizados para tocar naquela arca. E os membros da tribo de Levi também, se tocasse na arca assim como usar também, ele morreria. Mas em nenhum momento nós vemos que ele não colocou dificuldade, mas ele aceitou com alegria, disponibilizou a sua casa com alegria e recebeu a presença de Deus com alegria. Você está vendo a diferença? Ele recebeu com alegria a presença de Deus, e isso fez todo o diferencial na sua vida. A arca, ela tinha o mesmo poder. A presença de Deus que estava na arca tinha o mesmo poder que estava na casa de Abinadab. O Deus que estava representado na arca era o mesmo Deus que estava representado na mesma arca que estava na casa de Abinadab. E agora nós vemos aí, mais uma vez eu digo, três classes de pessoas, três classes de cristãos que estão perante a presença de Deus. Aqui hoje mesmo nós estamos perante a presença desse Deus. Aqui hoje espiritualmente a arca da aliança, a arca da presença de Deus se encontra nesse lugar. Porém vai depender da forma como você trata, como você recebe essa presença. Vai depender da forma de que você crê, porque Obed-edom ele demonstrou ser uma pessoa de fé e ser uma pessoa acolhedora. Ele abraçou a presença de Deus. Ele tratou bem da presença de Deus. Pastor, onde aqui está escrito que ele tratou bem da presença de Deus? Ora, você acha que em apenas 3 meses ele e a sua família, a Bíblia está dizendo que não foi só Obed-edom que foi abençoado. No versículo 9, no versículo 10, e não quis Davi retirar junto de si no versículo, ninguém diz. No versículo 11, ele ficou a arca na casa de Obed-edom em Geteu 3 meses e abençoou o seu Obed-edom e a sua. Ora, então logo nós entendemos que se ele, a sua casa foi abençoada, então eles trataram bem a presença de Deus. Isso quer dizer que eles tiveram reverência com a presença de Deus. Isso quer dizer que eles tiveram respeito com a presença de Deus. Eles tiveram temor à presença de Deus. E não foi só o chefe da casa, mas a família. Você está dizendo que a sua casa, eu creio que ele tinha mulher, eu creio que ele tinha filhos, quem sabe até netos, mas todos da sua casa era bem governado pelo chefe daquela casa. Porque para a bênção de Deus entrar numa casa, a Bíblia diz que o chefe da casa tem que governar bem a sua família. Porque se você não governa bem a sua casa, a bênção vai ficar impedida. Porque você pode até estar orando e vigiando, mas se você não está governando a sua família, você vai estar orando e vigiando, mas vai ter alguém lá no quarto da pornografia, vai ter alguém assistindo que não é para assistir, vai ter alguém dizendo que não é para dizer, vai ter alguém dentro da casa fazendo o que não é para fazer. E se a Bíblia está dizendo que Obed-edom e a sua casa foram abençoados grandemente, isso é sinal que Obed-edom tratou bem a presença e governou bem a sua casa.
Ele governou bem a sua família, para que também respeitassem a presença de Deus, para que também reverenciasse a presença de Deus, para que também tivesse temor da presença de Deus. Você está pensando que Deus vai entrar em qualquer ambiente? Você está pensando que Deus vai entrar em qualquer casa? Não, para Deus realmente fazer habitação numa casa, para Deus habitar no lar, tem que ter santidade, tem que ter respeito, tem que ter reverência. Senão ele não habita. Pastor, mas lá em casa as coisas não estão bem assim não. Lá é uma briga, lá é uma esculhambação. Mas quando eu oro, eu sinto a presença dele. Eu vou te dizer uma coisa. Pode até ser que você, quando você ora, quando você clama muito, quando você se humilha muito, pode até ser que ele dê uma passadinha na sua casa. Mas se a sua casa estiver desmantelada, aí ele passa, mas não habita. Se a sua casa estiver desmantelada, você não governar bem a sua família, os seus filhos, o que é que vai acontecer? Você vai se humilhar, você vai orar e você não vai viver na companhia, na presença constante de Deus. Você vai ter apenas encontros casuais. E Deus não quer encontros casuais. Deus quer fazer morada. Tem gente que diz, não, mas tem aquele lugar acolá, aquela casa de oração acolá, que nós ficamos sabendo que o altar está desmantelado, mas quando o povo ora, Deus cura, Deus liberta, Deus manifesta lá. Como eu estou dizendo, se o altar está desmantelado, pode até ser que ele dê uma passada lá quando tem alguém clamando e se humilhando em espírito e em verdade, mas ele só vai dar uma passada. Habitar, ele não habita. Ficar, ele não, onde tem sujeira ele não fica, onde tem esculhambação ele não habita, aonde o negócio está errado ele não quer fazer parte. Entenda que uma coisa é encontros casuais com o Espírito Santo, outra coisa é quando ele faz morada na nossa vida. Faz toda a diferença. Pastor, mas quando eu estou meio desmantelado, mas quando eu oro, eu começo a falar em línguas estranhas. Você pode até ser, quando você se humilha, você sinta aquela faísca, mas você só vai sentir morada de Deus na sua vida se você estiver regularizado com Ele. E 3 meses na casa de Obed-edom foi suficiente para que se cumpra aquela palavra que está no Salmo 46, verso 10, que diz o seguinte: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Com certeza, 3 meses foi mais do que suficiente para que eles se aquietassem, respeitando, reverenciando, orando, buscando, obedecendo. Foi mais do que suficiente para que eles passassem na prova, para que eles fossem provados e aprovados. Ora, se em 3 meses Deus foi com eles, se 3 meses Deus fez morada, se 3 meses Deus mudou a história, se 3 meses Deus transformou aquelas vidas, então isso significa que Obed-edom, ele fez a diferença. Aí nós vemos aí nessas 3 classes, nós vemos quem? Uzá, perante a presença de Deus, estava morto. Tem muita gente que está na presença de Deus e está morto. Está perante a arca, mas está morto. Está recebendo a palavra, mas está morto. Deus está falando, mas está morto. Deus está manifestando o poder, mas está morto. Foi o que aconteceu com Uzá. Verdadeiramente Deus habitava naquela arca, os anjos e os querubins habitavam naquela arca, mas espiritualmente está morto. Existe essa classe de pessoas. Existe ou não existe? Quantas pessoas você não tem contemplado? O fogo está descendo na igreja, a unção está descendo, Deus está falando, operando e batizando com o Espírito Santo. Deus está curando e libertando na presença aos olhos de todos, mas tem gente que está morto. E sabe o que significa morte espiritual? É perder a sensibilidade.
Porque morto, ele não sente. Você já viu morto? Morto você pode dar um tapa, uns bufetes nele, ele não sente. Você pode pisar na cara dele, ele não sente. Você pode dar um choque, pode tocar fogo nele, ele não sente. E é isso que acontece. Muitas pessoas, ainda que estejam na presença de Deus, ainda que o altar esteja fumegando, tem gente que não sente, porque está morto. E tem aquela categoria como Abinadab. Ele não está morto, ele está morno. E a Bíblia diz que antes esteja frio ou quente, porque os mornos serão vomitados. Quando a Bíblia fala os mornos serão vomitados, os vomitados aí do original hebraico significa serão rejeitados, serão deixados de lado, serão deixados. Sabe por quê? Sabe por quê? Porque é melhor tratar com o morto, ou então com alguém que está quase morrendo, do que tratar com o morno. Porque o morno, como Abinadab, ele já estava acostumado. Ora, já fazia 20 anos que ele não via sinal, 20 anos que a arca estava na sua casa, ele não via mudança. Então durante esse processo foi tempo suficiente para ele estar acostumado a não ver nada. E quando a pessoa se acostuma a não ver nada, a pessoa se acostuma a não sentir nada. Como a pessoa não se acostuma a não ver mais milagre, não ver mais cura, não ver mais libertação, ela acaba ficando encaliçada, como diz, né? Ela acaba ficando encalcificada, ela acaba ficando travada, ou seja, fica morto, tanto faz como tanto fez. Ela acaba perdendo a fé. É isso que tem acontecido em muitos lugares. Devido à ausência dos milagres, devido à ausência das curas, das manifestações do poder de Deus. Tem lugares por aí, tem pessoas por aí, tem igrejas por aí que já estão como Abinadab, já não sente tão morno, já não percebe mais, já não sente mais a diferença. Tanto faz ter a presença como não ter a presença. Eles perderam vamos dizer assim, eles se acomodaram e perderam a motivação. Então trabalhar com quem já se acomodou com a rotina. A pessoa já se acostumou com a rotina. A pessoa já se acostumou com aquela vidinha escassa. A pessoa já se acostumou a não ver nada diferente, tudo a mesma coisa. Porque quando a rotina é a mesma, durante os primeiros meses é difícil. Quando você vai morar numa rua onde tudo é parado, você morava numa rua onde era movimentado. Aí você vai morar agora no lugar onde tudo é parado. Então no primeiro dia vai ser difícil, a primeira semana vai ser difícil. O primeiro mês vai ser difícil, porque você era acostumado com movimento. E agora você vê a escassez de pessoas, você não vê nada, não vê barulho, nem um grilo cantar. E aí vai passar 3 meses, 6 meses, aí você vai começar a acostumar. Depois de 1 ano você já está quase acostumado. Depois de 3, 4, 5 anos você está tão acostumado com aquilo ali que para você não faz mais falta o movimento. É o que acontece com a pessoa morta, é o que aconteceu com Abinadab. Ele já passou 1 ano, passou 2 anos, 5 anos sem ver nada, sem ver sinal, sem ver milagre. Já passou 10 anos. Então para Abinadab não fazia mais falta os milagres, não fazia mais falta as bênçãos, não fazia mais falta as vitórias que Deus poderia providenciar para a sua vida. Ele já estava acostumado com a escassez, ele estava acostumado com a rotina, ele já estava acostumado com a mesmice. Por isso que é mais difícil tirar uma pessoa que já se acostumou com a mesmice, tirar essa pessoa para a bênção. É mais difícil você convencer ela. Agora a pessoa que está no balão de oxigênio, que está na UTI espiritual, ela quer viver. Uma pessoa como Zaque, porque tocou na arca, ele caiu morto. Se tivesse alguém que orasse e Deus ressuscitasse, eu tenho certeza que ele ia começar a viver o que ele não tinha vivido na vida dele. Eu tenho certeza que ele ia buscar coisas que ele nunca tinha buscado para a vida dele. Eu tenho certeza que ele ia aproveitar agora que retornou, que ressuscitou, para viver o que ele não tinha vivido, para provar o que ele não tinha provado, para aproveitar, para se deleitar. Então por isso que é melhor, por isso que Deus prefere um morto, um frio do que um morno.
Porque o morno é assim, vamos lá, vamos para o culto. Aquela igreja lá está tendo milagre, Deus está falando, Deus está operando. A pessoa, não, eu vou ficar com lá mesmo, porque eu já estou acostumado. Mas lá não acontece nada, a tua vida não muda. Não, mas eu já me acostumei lá, as irmãs, os irmãos, né? Aquele povo lá, aquela, né? Eu já sou acostumado, não tem problema não. Fico lá mesmo até Jesus voltar, então até eu morrer. O morno é desse jeito, é terrível trabalhar com o morno. Você tenta convencer, fala de um lado, fala do outro, mas não consegue convencer. Mas o que está morrendo, você diz assim: levanta e anda. E ele salta para viver o extraordinário. Quem é morno está acostumado com aquela temperatura, nem é quente nem é frio. Mas quem está no frio há muito tempo, ele quer agasalho, ele quer ir para um lugar mais quente, ele quer confortar o seu coração. Quem muito tempo está no frio, ele quer uma diferença na vida dele. Ele quer sair desse estado para ir para outro estado. Era as 3 eu adoro o frio, mas tem cidade aí que se eu for passar 3 horas, com 3 horas que eu estou lá, eu sou doido para voltar pro quente. Pro quente. Agora se eu viajar para o canto que é morno, não pode me deixar lá. Deixa lá o ano todinho, tá morno, nem tá quente. Nem tá... Por isso que é ruim trabalhar com morno. O morno, tanto faz. Você tenta animar de todo jeito, ele não se anima. Aí até Jesus ele não aguenta, ele diz assim: esses eu vomito. É difícil trabalhar com o. Por isso que eu dou aqui essa rápida palavra, essa rápida meditação, para te dizer, você que não está nem quente nem frio, a palavra de vitória, a boa notícia que eu tenho para ti, passa logo para quente. Você que está na presença de Deus que nem Abinadab, mas não já faz tempo, já faz meses, já faz anos que você não tem visto o mover de Deus na sua vida. A arca está na sua frente, a mesma presença que está operando na vida de outros, a mesma presença que está libertando outros, a mesma presença que está curando outros. Não está acontecendo nada na sua vida. Eu te dou uma palavra, eu te dou um conselho, eu te dou uma palavra de ânimo. Passa para a casa de Obed-edom. Sai de Abinadab e vai para Obed-edom. Gente, vai rápido, senão o Senhor te vomitará. E você que está morto espiritual, essa noite, você que está na UTI espiritual, você não aguenta mais essa mesmice. Porque quem está morrendo, ele não quer estar morrendo. Quem está morrendo, ele pede socorro. Quem está morto, ele está acomodado. Mas quem está morrendo, quem está na UTI, ele está de dia e de noite pedindo socorro. Ele está dizendo: me tira daqui, me tira daqui. Ele está dizendo: me cura, me cura. Ele está dizendo: me liberta dessa maldição. Você que está precisando da libertação, você que está precisando dessa cura, não aguenta mais essa situação. Você não aguenta mais essa vida, você não aguenta mais essa história, essa provação. Até parece que não é mais provação de Deus, porque tem hora que a aprovação é de Deus, mas tem hora que a aprovação é humana. E você tem dito: Senhor, eu tenho suportado a tua aprovação, mas a aprovação humana não dá mais. A aprovação de pessoas eu não suporto mais. A aprovação de homem não dá mais para mim. É você mesmo que vai sair de estádio de Uzá e vai para estádio de Obed-edom. É você, meu. Hoje é noite de avivamento. Deus quer ressuscitar os mortos espirituais. Deus quer te fazer quente ou morno. Deus quer te ressuscitar o morto. Deus quer te ressuscitar o Zá. Deus quer te levantar a Abinadab. Deus quer mudar a tua história. Hoje é noite de avivamento. É avivamento espiritual te anima. É avivamento espiritual fortalece. É avivamento espiritual recebe.
recebe. Deus vai te ressuscitar. Sai, Lázaro, dessa cova. Sai, Lázaro, dessa sepultura hoje. Hoje é noite que tua história vai mudar. Oh, esse ano é ano que Deus vai ressuscitar teu sonho. Esse ano que Deus vai restaurar o teu destino profético. Vai restaurar o teu destino profético. Porque não foi aí que Deus mandou tu ir. Porque não foi essa vida que Deus prometeu para ti. Não foi isso que Deus falou que ia acontecer na tua vida. Não é isso que está escrito na palavra ao teu respeito. Deus vai restaurar o teu destino. Ei! Recebe essa palavra. Senhor, enxerta, meu Deus, esta palavra do espírito desse homem, do espírito dessa mulher, no espírito desse povo. Enxerta essa palavra de ânimo, enxerta essa palavra de restauração, essa palavra de cura, de libertação. Recebe essa cura, recebe essa libertação. Seja liberto. Deixa o poder da libertação entrar no teu espírito agora. Vai entrar no teu espírito, vai entrar no teu espírito, vai entrar no teu espírito. A libertação de Deus colocando em ti é letal para o pecado, é letal para essas prisões, é letal para esses cadeados, essas algemas. Seja despedaçado cadeias, seja desmanchado, quebra cadeados e corrente. Recebe libertação agora. Recebe você que está doente, recebe cura. Você que está no estado você está no estado triste, você está no estado que não aguenta mais, você está numa situação, você tem dito para Deus, eu estou morto, Deus, eu estou cansado desse cotidiano, eu estou que nem Abinadab, a vida não sai do canto, a vida não muda, nada acontece, eu estou cansado da rotina. Eu venho te dizer, Abinadab, sai daí agora, porque tem casa que Deus está entregando bênção. Sai daí agora, Abinadab, porque em Obed-Edom está acontecendo milagre. Aí não está acontecendo nada, mas a boa notícia que tem um lugar que está acontecendo milagre. Tem lugar que Deus está mudando a história, tem lugar que Deus está mudando o quadro de vida, tem lugar que Deus ainda está se manifestando, está falando, está curando, está libertando, está operando. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Eu vejo alguém dando uma virada na sua vida. Eu vejo alguém saindo da sepultura. Eu vejo Lázaro saindo para fora. Eu vejo Lázaro está sofrendo. Essa sepultura está sofrendo. Nessa sepultura não dá mais. Ei, Lázaro, deixa de sofrer e sai da sepultura. Sai dessa situação. Sai dessa sepultura. Pula para fora agora. Sai dessa cova espiritual. Sai, dá um pulo, vai, sai, pula, sai. Essa mesmice, esse cotidiano, essa mesma rotina, essa situação, eu não aguento mais situação de Abinadab na minha vida. Ei, pois eu te digo uma palavra, Deus está operando na casa de Obed-Edom. Pula para Obed-Edom, situação de Obed-Edom, e muda de fase. Sai dessa situação, sai dessa mesmice e muda a tua história, porque Deus está dando a vitória. Deus está dando a vitória. Deus está quebrando a corrente da maldição, a corrente da feitiçaria, a corrente da vela acesa, a corrente do mal está sendo despedaçado. A palavra de maldição está sendo quebrada, está sendo quebrada, está sendo quebrada, está
disseram na tua infância que tu não ia acontecer nada na tua vida. Tu, quando era criança, tu achou que não ia sair do canto. Tu achava que nem sequer ia conseguir sair da casa dos teus pais. Tu achava isso, que nem sequer tu ia conseguir sair da casa onde tu cresceu. Tu achava tão fraca, tu achava tão incapaz. Ei, tu mudou de fase, mas Deus vai saber que tem fase nova para tua vida. Sobe em dimensão de glória. Deus me revelou agora que ela achava que não ia conseguir nem sair da casa do pai dela ou da mãe dela. Ela não acreditava que um dia ia sair. Ela achava que ia ficar até para titia. Mas Deus é o Deus que muda a história. Cadê o fundo musical, Miqueias? Sai dessa sepultura, Miqueias. Ele está aqui, ele está aqui, o varão de branco está aqui, o homem da Galileia está aqui, o homem que andou sobre as águas está aqui, o homem que multiplicou pães e peixes está aqui, o homem que ressuscita mortos, ele está aqui, ele vai te ressuscitar hoje, ele vai te curar hoje, ele vai acender a candeia da tua alma, ele vai mudar a história, ele vai te tirar do calabouço, ele vai tirar dessa prisão, ele vai tirar desse subsolo, ele vai te tirar da cisterna. Sai pra fora agora. A maldição está sendo quebrada. A feitiçaria está sendo quebrada. A feitiçaria está sendo quebrada. O trabalho que fizeram com o teu nome no cemitério está sendo quebrado. Está sendo quebrado. Porque em visão, quando eu olhei para ti, eu vi uma caveira. Eu vi uma caveira e tinha um homem que bebia algo que estava dentro da caveira. Está repreendido. Seja quebrada a maldição de morte contra a tua vida. Agora! Fizeram um trabalho com ela com crânio humano. Botaram algo dentro do crânio, viu, Paulo? Não sei como. Mas botaram uma bebida dentro do crânio e beberam. O gigante que em visão eu vi de pé contra a tua vida, era o gorila enorme, de pé contra a tua vida, tu estava guerreando, ele estava guerreando contigo, mas tu estava revidando. Esse gigante, no nome de Jesus, cai. Eu dou uma ordem no nome de Jesus, cai. Ela não é mole não, porque o gigante que eu vi dava 4 dela, mas ela estava lutando contra o gigante. Por isso que ele já caiu, foi por terra. E quando eu estava sentado ali, Deus estava me dando visão. Deus me deu visão de cura. Deus me deu visão de libertação. Deus me deu visão de cemitério. Deus me deu visão de gigante caindo por terra. Deus me deu visão de alguém que está com problema nos ouvidos. Deus me deu visão de alguém que está com problema nos olhos. Na visão eu vi um olho. E o olho fazia assim bem rápido, ó, como se tivesse um cisco dentro do negócio. Bem rápido. Tem alguém que está com problema no olho. Ficou bom já? O senhor ficou bom do olho? O senhor sente isso? Tivesse um cisco no olho? O senhor sente? Porque eu tive uma visão. Eu vi um olho com cisco e o olho se batia assim, ó. Ficava justamente esse olho. Eu vi a visão quando eu estava sentado ali e a pastora estava pregando. Vamos orar por ele, ele vai ser curado. Vamos já orar pelo Senhor. Tem mais alguém que está com problema de visão? Como tivesse ardência, como tivesse cisco, como tivesse com dor?
Sente o quê? Catarata? Enxerga nada? Vai receber oração. Vai receber oração. Eu não sei se foi no sentido espiritual ou foi no sentido físico, mas Deus me deu uma visão de um cotonete. Eu não sei se é no sentido espiritual ou no sentido físico, porque se for no sentido físico, tem alguém que está precisando de cura do ouvido. Ventura, tem alguém com precisando de cura do ouvido? É a Lana, né? Eu vi o cotonete, eu vi aqui do lado do ouvido. Tem que receber oração, oração de cura. Receber oração de cura. Problema no olho, problema no ouvido. Eu não sei se era no sentido físico ou espiritual, mas eu vi também uma arcada dentária. Eu vi uma arcada dentária, um dente assim. Se for no sentido físico, é alguém que está com problema de dente, dor de dente, inflamação de dente. Tem alguém? Tua esposa? Tá boca inchada, é? Tá o quê? Tá rasgado o dente dele. Dente rasga. O dente dele tá rasgado. Não veio nem pro culto hoje por causa da dor, né? Até para trabalhar tá ruim, né? Tá todo inflamado. Depois eu vi uma arcada dentária assim, ó. Na visão. Deus estava me dando visão para cura. Eu vi isso aí. Aí você vai orar em você e tu vai receber a cura dele. Um jeito tuas mãos chega lá, tu toca nele. Dente inflamado, né? Mas alguém, tá vendo como Deus é fiel? Deus estava me dando tanta visão, eu estava achando que era bom ficar sentado ali. Eu não sei se é sentido espiritual ou se é sentido físico, mas eu vi assim, um braço assim, ó, esse braço aqui, ó, da mão pro braço. Não sei se alguém está com problema, com dor. Se for físico, a visão é alguém que possa estar com dor nesse braço, na mão aqui, ou aqui na munheca, que chama aqui na junta. Porventura tem alguém que está sentindo problema no braço? Bem aí, né? Eu vi a mão desse jeito assim, ó, enquanto eu estava orando por cura ali. E para encerrar, até agora bateu tudinho, né? Para encerrar, eu não sei se foi no sentido físico ou espiritual também, mas eu vi uma perna. Se eu não me engano, era essa perna. E na visão, ela estava engessada. Eu não entendi, porque não tem ninguém com perna engessada. Eu não sei se pode ser espiritual. Pode ser que alguém esteja com paralisia espiritual. Ou então alguém fraturou a perna, mas não engessou. Está com engessado? Não está, mas está fraturado, né? É porque Deus mostra engessado para mim entender que é uma fratura, né? Porque se não, né, a pessoa não ia entender. Pronto, até aqui, amém? O que passar daqui é da carne. Então vamos orar, né? Aí ela nem sabia que Deus estava me dando visões para cura e libertação. Aí ela falou do talit. Quando ela falou do talit, Deus já tinha me dado essas visões tudinho já. Você vê, né? O Espírito é o mesmo, ele testifica. E a irmã, quando eu olhei para a irmã, é como eu já disse, eu vi uma caveira. Era assim, e eu vi um homem que pegava e fazia da caveira um copo. Ele estava de cabeça para baixo e fazia de um copo e começava a beber algo que tinha dentro. Mas já está repreendido esse despacho, essa amarração, esse demônio. É o espírito da chucaveira que quer te matar, viu? Quer tirar a tua vida. Mas já está repreendido. Você crê? Você crê na visão? Então receba em nome de Jesus. Vamos orar, tá certo também? Vamos orar aqui. Vamos tocar com o talit. Então, a priori, essas pessoas que foram reveladas com cura e libertação, vocês podem vir aqui fazer uma fila. Aí depois a gente ora nos demais. É assim? Então, pessoal, primeiro vamos honrar o Senhor com os dízimos e com as ofertas. Depois vamos para o talit. Por causa do horário, quem tiver que ir para casa, a gente dá a bênção e já pode ir, tá certo?
E quem quiser ficar para receber a oração, fica. Amém? A paz do Senhor novamente, igreja. Vamos louvar o Senhor enquanto recolhemos dízimo e a oferta da casa do Pai. Aleluia. Glória a Deus. Eita, Deus maravilhoso. Santo é o teu nome, Senhor Jesus. Aleluia. Esse não parece ser o teu final, pois sei que só nasce também depois de um temporal. Eu sei que a tua história não acaba aqui, pois sei que o Redentor se levanta por ti. Eu sei que o fim dessa luta chegará. Chega o tempo de cantar. Onde foi choro, hoje é alegria. Onde foi perda, hoje é conquista. Onde teve luto, hoje existe vida. Onde teve pouco, Jesus multiplica. Onde foi choro, hoje é alegria. Onde foi perda, hoje é conquista. Onde teve luto, hoje existe vida. Onde teve pouco, Jesus multiplica. Aleluia, Senhor Jesus. E esse não parece ser o seu final, pois sei que o sol nasce também depois de um temporal. Eu sei que a tua história não acaba aqui, pois sei que o Redentor se levanta por ti. Eu sei que o fim dessa luta chegará. E chega o tempo de cantar. Onde foi choro, hoje é alegria. Onde foi perda, hoje é conquista. Onde teve luto, hoje existe vida. Onde teve pouco, Jesus multiplica. Onde foi choro, onde foi perda, hoje é conquista. Onde teve luto, hoje existe vida. E onde teve pouco, Jesus multiplica. Onde foi choro, onde teve perda, hoje é conquista. Onde teve luto, hoje existe vida. E onde teve pouco, Jesus multiplica. Onde foi choro, hoje é alegria. Onde foi perda, hoje é conquista. Onde teve luto, hoje existe vida. E onde teve pouco, Jesus multiplica. Hoje é alegria. Glória a Deus, toda honra e toda glória seja para o Senhor. Obrigado, meu amor. Senhor, abençoa os dízimos, as ofertas da tua casa. Repreende o devorador, o migrador das finanças dos teus servos. Abre portas de não ter porta. Traz existência aquilo que não existe. Mas nos abençoa poderosamente hoje e sempre. Em nome de Jesus, quem crê diz. Amém. Glória a Deus.